Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu separei um vídeo, por sinal, assim, o tema é bem apropriado para as pessoas que não conhecem a cultura racional. Mas para as pessoas que conhecem a cultura racional, elas sabem muito bem que o conhecimento da verdadeira origem ela é fundamental na vida do ser humano. Porque o sofrimento, ele tem a causa dele. A morte, o sofrimento, todos os males que existem nesse mundo, os males materiais, físicos, doenças de todos tipos, todas as maneiras, financeiros, morais, espirituais. Tudo isso é um mundo a qual a pessoa, ela iludida, ela vai ficar só no sentido do engambelo. O engambelo, né? O engambelo, ele é um anestésico. Ele não é só a pessoa falar assim, eu me engambelo, assistir uma televisão. O engambelo é eu dar um passeio, fazer uma viagem. O engambelo é fazer, né, várias coisas assim que a pessoa tem prazer, né, de fazer. O engambelo é tudo. Tudo que ele passa a ser a verdade aparente. E até mesmo quando a pessoa ela não aguenta o sofrimento, ela procura um engambelo na religião, uma filosofia, uma maneira de que alguém possa falar para ela alguma coisa que levante ela, tire ela daqueles pensamentos que contradiz aquilo que ela quer ser, sendo que é o que eu vou falar aqui, o Deus que te fez degenerado. Então, nesse livro, na página 136 e 119 do Histórico, está falando: hoje, todos sabendo porque estão na Terra, estão vivendo dessa maneira inexpressiva, por ninguém saber expressar o porquê estavam vivendo nessas condições. Então, como que a pessoa ela pode expressar, né, o que ela passa aqui nessas condições? Ela vai colocar a culpa no seu próximo? Ela vai tentar fazer de tudo para que ela procure algo para que possa salvar ela do sofrimento, salvar ela da morte? Ela não quer ficar debaixo da terra. A pessoa ela nunca vai pensar nisso, que ela vai para debaixo da terra. Então, hoje com o tabernáculo das verdades nas mãos, é a solução definitiva do habitante do mundo racional que estava aí materializado como raciocínio. Hoje todos sabendo como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E sabendo o que devam fazer para nunca mais nascer aí como sofredor imortal, nascer aí na matéria. Quem se conhece sabe o que deva fazer para deixar de assim ser pensador e sofredor imortal. É por isso que o mundo racional pede a colaboração de todos e a solidariedade para a salvação da humanidade. Quem passou a se conhecer sabe que o maior dever para a salvação da humanidade é a volta de todos para o mundo racional, que é a volta do habitante do mundo racional para o seu verdadeiro mundo.
Então, a melhora íntima da pessoa, né, daquela agonia que ela tem, daquela agonia íntima, daquela angústia íntima, quando ela passa a se conhecer, isso termina, isso acaba, isso se desfaz, porque preenche o vazio existencial. Porque a matéria, a gente precisa de saber, a matéria tudo tem princípio, tem fim. Para morrer não existe idade. Então, no outro livro, eu separei também uma... Deixa eu ver aqui, 101. Hum, 101. Ué? O livro parou de... Ah, não. Então, o racional superior, né? Por exemplo, o que eu quero dizer aqui. Como que a pessoa pode expressar quem é Deus? Como que a pessoa pode expressar a vontade de Deus? Como a pessoa pode expressar, né, que Deus fez você assim, que fez o mundo assim? Então, eu vou ler esse livro aqui, o 118, na página 101, na 8ª mensagem do livro, falando aqui: hoje, como estão vendo, os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos, todos desvendados de princípio a fim. Que na cultura do desenvolvimento do raciocínio, como estão vendo e sabendo, não há mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. Porque a cultura do desenvolvimento do raciocínio é a cultura do que iniciaram a formação desse mundo da matéria. Não entrarem pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. Para ver que a cultura é a cultura dos habitantes do mundo racional. E foram os iniciantes dessa galáxia Terra. Cultura esta exposta pelo racional superior, fazendo a exposição dos motivos, da causa e da origem dos habitantes do mundo racional, que entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. Foram perdendo as virtudes como sabem, descendo, foram perdendo as virtudes, até que se extinguiram em cima do início da água e da terra. No se extinguir, perderam a noção do que eram, ficaram materializados na matéria, é que é a causa da existência da máquina do raciocínio. Para ver que na cultura do desenvolvimento do raciocínio não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, porque é um conhecimento que vem do verdadeiro mundo, da origem de todos e de tudo, o mundo racional. Então, pessoal, a mesma maneira que está descrito aqui, que o racional superior, e fazendo a exposição dos motivos. Agora, nós também de cultura racional, nós não fazemos imposição para que a pessoa ela conheça a cultura racional. Nós também expomos a cultura racional como sendo conhecimento da nossa origem, porque aqui nós sabemos que o pensamento não tem essa resposta. O pensamento não foi feito para isso. Porque o pensamento foi feito pela dona do pensamento para que todos fossem lapidados pelo pensamento e imaginação. E quem é a dona do pensamento? Quem é a dona do pensamento? A natureza, as duas energias, sim, mas
Antes de ser duas energias, o que essa natureza era? Eu vou ler aqui. Quando as pessoas conheceram as religiões e conheceu a Bíblia, estava escrito que Deus fez Adão e Eva do barro, da água e da terra. E que também, né, o Espírito de Deus pairava em cima das águas. Só que isso é um enigma, é um mistério, é um fenômeno que ninguém pode desvendar isso. Por quê? Porque isso daí não dá não dá o saber absoluto, o encontro com a razão absoluta para que nós podemos ter toda a verdade desvendada, a, toda a mentira que foi dita para nós, ela não trouxe para nós um esclarecimento a qual nós pudéssemos ficar tranquilos de saber. Porque como que Deus ia fazer um ser degenerado? Ou, né? Que lógica que tem Adão e Eva ter pecado, ser expulso do paraíso? Que lógica que tem ele ter feito já um ser, a imagem e semelhança dele, e depois esses seres ficarem tendo todo tipo de sofrimento aqui? Por causa do quê? Por causa do pecado original? Do sexo? Isso não tem lógica. Isso é uma coisa assim, ó, tem outro vídeo que eu até esclareço muito melhor, porque aqui eu tô falando sobre esse tema mesmo, que fala, né, o Deus que te fez degenerado. Então, tomando aqui outro livro, 118, que está na página 7, ele está falando que tudo chega ao seu tempo e sua fase, quantas eternidades materializadas, 21 eternidades. Nossa, ficou o dia inteiro sem fazer barulho. Agora que eu vou fazer vídeo, o pessoal vai ligar a maquita. Para ver que tudo chega ao seu tempo, sua fase, quantas eternidades materializadas, 21 eternidades. Agora, na 21ª, porque foram os primeiros a se materializarem. Por ser os primeiros, agora a 21ª eternidade chegou a hora de sua volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Chegando o fim da classe de animal racional, sendo a fase racional fase do desenvolvimento para a desmaterialização. Do desmaterializar se toma a forma do seu verdadeiro estado natural por a fase natural da natureza ser racional. A própria fase ligada à energia racional traz a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural de racional, por a fase natural da natureza racional. Por ser racional, toma sua forma naturalmente, com seu corpo de massa cósmica racional, por a fase natural da natureza ser racional. Esta forma, por ser uma energia, toma a forma legítima do seu corpo. Então, toda vez que você ouvir essa palavra legítimo, as pessoas vão lembrar do Espírito de Deus. Por quê? Porque elas entendiam que era Espírito de Deus. Que Deus soprou nas narinas de Adão e ele passou a respirar o Espírito de Deus. E
Por essa forma corpórea ser uma energia, torna a forma legítima do seu corpo e volta para o seu verdadeiro mundo, de seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. E aí terminando essa classe de animal racional, porque o habitante estava materializado em forma de máquina do raciocínio. Se desmaterializou por a fase natural da natureza ser racional e a energia dessa fase desenvolvendo esse desenvolvimento, a sua desmaterialização, tomando a forma legítima, verdadeira de um habitante do mundo racional e regressando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a pessoa não nascendo mais aí nessa classe, por estar aí a fase racional, a fase natural da natureza, desculpa, a fase do desenvolvimento do raciocínio, evidência racional, aparelho racional. E terminando esta classe de aparelho racional, por tudo na vida do corpo, que é o raciocínio, esse habitante do mundo racional voltando para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Essa é a causa de existir a 21ª eternidade. Os primeiros habitantes do mundo racional se materializarem quando se extinguiram em cima do início da água e da terra. Aí que vem, pessoal. Depois é que veio a água e a terra. Depois é que veio a água e a terra. Quer dizer que já existia seres materializados. Já existia o Espírito de Deus, né? Já existia o que é a energia de Deus, que é a energia racional, pura, limpa e perfeita, que restou apenas um pingo, né? Um pingo de energia que ficou materializado como raciocínio, né? Já existe água e terra, então a água penetrando dentro da cinza, que é a terra, e daí começando a gerar máquinas de matéria, energia magnética, para ver que o corpo de matéria foi feito em segundo lugar. Em segundo lugar foi feito, né? O corpo de matéria foi feito em segundo lugar. Quer dizer, as pessoas, elas vão colocar que Deus fez o homem em primeiro lugar aqui no mundo. Ele fez em primeiro lugar. Já o homem, né, Adão e Eva, o homem, os dois, né, os dois são a humanidade, o homem. Ele foi feito, o corpo de matéria foi feito em segundo lugar. Segundo lugar. Em primeiro lugar foram os habitantes do mundo racional que se extinguiram em cima do início da matéria. Em segundo lugar, a formação inicial da geração das máquinas da matéria. Essa é a causa da 21ª eternidade, porque foram os primeiros a se materializarem quando se existiram em cima do início da água e da terra. Então não tem essa história de anjos caídos, anjos decaídos, não existe nada disso. Isso aí é o que? É um conto, é uma lenda, contos, lendas, histórias. E chegou a fase, a sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional chegou à fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase do progresso espacial. Então, a água, né, ela é o quê? Vou ler aqui. É essa evolução que permaneceu por 21 eternidades, que passaram por infinidade de transformações para chegar ao desenvolvimento, ao entendimento, pelo amadurecimento feito pelas fases anteriores de lapidação, porque nasceram do chão, feitos pela água, como tudo nasceu e nasce do chão. São filhos do chão, e por isso são de matéria do chão e são alimentados pelo que nasce do chão. A alimentação das máquinas do chão. Depois, muito mais tarde, começou a nascer do chão a bicharada, que é a terceira parte, o animal irracional. Essa foi a evolução da água, que é uma energia degenerada. A energia é força poderosa, geradora e criadora. E por ser a água, é uma
a água ser uma energia que é denominada o Deus da terra, por todos os feitos existentes sendo feitos da água, e por isso, não existindo água, não existe feitos de espécie alguma, não gera nada, não cresce nada, porque a água é geradora e é a criadora do nada. Por isso tudo se derrete, tudo vira líquido. O vapor é água, é líquido por ser uma energia geradora, formadora de vidas. Sendo essa categoria o verdadeiro Deus dos seus feitos, porque gerou, formou, criou, desenvolveu, nasceu e progrediu à custa do quê? Da água. A água que fez todos os alimentos precisos e necessários para manter as máquinas que fez. E hoje as pessoas usam a água, qualquer pessoa que monta uma fábrica aí, de qualquer seja, ela usa a água para ela produzir máquinas. Para você ver, sem água ninguém pode fazer nada também. Além de não poder viver, porque a gente vive só se a gente não tiver o alimento, a gente morre de inanição. E se não tiver água, morremos de sede, morremos de sede. Se não tivermos ar também, morremos sufocados. Não há nada para respirar. É por isso as máquinas de reprodução de filhos e irmãos. A reprodução é feita pelo líquido espermatozoide, para ver que todos os feitos são líquidos transformados em máquinas e feitos de vida de uma infinidade de classes. Então, na Bíblia vai falar que Deus fez Adão, Deus fez Eva, Deus fez os bichos e as outras coisas. E as outras coisas. Infinidade de bichos, micróbios, vírus, vírus visíveis, vírus invisíveis, microvírus visíveis, microvírus invisíveis, micróbios visíveis, micróbios invisíveis. Isso daí. Isso aí é um fenômeno que a ciência chama. Então, para ver que a água poderosa é uma energia poderosa, dono de todos os feitos da matéria, é uma força dominante da matéria, é o Deus da vida aquariana, e em que coisa alguma vive sem água, que foi uma planície que se transformou em água, e se degenerou, e deformou-se dessa forma, gerando seres de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todos os tamanhos, e de todas as cores, visível e invisível. Quer dizer, Deus é poderoso sim, mas ele não é mágico. Não é um Deus mágico. As coisas, elas se transformam de uma vida para outra, ela tem transformação e tem-se um tempo para fazer. Né? Tem-se um tempo para que aquilo se desenvolva, nasça, gera, desenvolva, cresça. Não é assim, né? Que a pessoa vai fazendo tudo lá e pronto, já está feito, aí já vão morar aqui na terra e vão ser felizes para sempre. Né? Cadê? Uma massa, o que é o ar? É água, uma massa fina e invisível, oxigênio e hidrogênio, um líquido tão fino que se torna invisível como os microvírus invisíveis que habitam no ar e em todo lugar nessa formação microbiana, por se transformar, se degenerar, deformar e poluir e enfraquecer, e cada vez tudo mais enfraquecido, para ver que a energia do verdadeiro Deus da matéria, o Deus da degeneração, deformação, poluição, enfraquecimento e das transformações das degenerações, para ver, agora aqui na página 10. Toma essa, né? Toma essa. Para ver que não foi o puro, limpo e perfeito do mundo racional com seu progresso de pureza que fez toda essa degeneração de sofredores imortais. Um puro, limpo e perfeito do mundo racional só podia fazer puros iguais a si mesmo. Puro, limpo e perfeito, não ia fazer essa imperfeição. E os causadores fossem que se extinguiram em cima do início da água da terra, se materializaram
e ficaram sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Se extinguiram por quê? Como já sabem vários esclarecimentos em livros anteriores, não é possível repetir sempre uma coisa só. A descida da planície, como foi que está desde o primeiro livro, para ver que o mundo de matéria é consequência de seus próprios habitantes que estão até hoje por conta própria, progredindo como tem vontade, fazendo uso da vontade como tem vontade. E hoje, todos cientes que são os causadores da existência desse mundo de matéria. Então, pessoal, para finalizar aqui, eu quero ler falando sobre esse assunto da vontade. 116, para ver como que é a forma do desencanto. Aqui eu estava falando assim, no 118. Para ver que o mundo da matéria é consequência de seus próprios habitantes que estão até hoje por conta própria, progredindo como tem vontade. E aqui na página 62 do 116 do histórico, sendo a água o Deus desse aquário, e por isso sem água a bicharada não vive. Sem a água, o verdadeiro Deus da bicharada, e por isso, se não ver água, acaba a bicharada. Seca tudo, morre tudo, como sabem que foram feitos pela água. E até hoje são feitos pela água, que é o espermatozoide. E por isso sem água ninguém vive. Sem esse Deus, ninguém existe, coisa alguma existe. E assim, se assim são como sabem, é porque que fizeram e assim sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. O Deus dos puros, limpos e perfeitos é o racional, que fez todos puros, limpos e perfeitos, que faz tudo igual a si mesmo, não ia fazer degenerados, deformados, sofredores e mortais. Um puro, limpo e perfeito não ia fazer imperfeitos, cheios de defeitos, para ver que o mundo é consequência de todos que estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo por fazerem uso da vontade, por a vontade de ser livre, como começaram fazendo uso da vontade, como tem vontade, por a vontade de ser livre. E hoje, todos passando a se conhecer, muitos se admirando de assim ser e dizendo: é verdade, a vontade muitas vezes é a causa de muitas fatalidades, de muitas ruínas e de muitas desgraças, de muito sofrimento e de muitas mortes. Muitos são destruídos por fazerem uso da vontade como tem vontade, por a vontade de ser livre. Ainda mais dizendo: se não fosse a vontade, não éramos assim como somos, sofredores e mortais. Por causa da vontade que estamos até hoje sofrendo as consequências da vontade, por a vontade de ser livre. Se as vontades fossem boas, ninguém era sofredor e mortal. As vontades aparentam ser boas e por somente aparentarem que na realidade todos são sofredores e mortais. Se as vontades fossem boas, a terra seria um paraíso. Mas por as vontades serem aparência só, é que todos são como são, sofredores e mortais. Mas houve necessidade da dona do pensamento fazer as aparências para a lapidação do animal racional, para a lapidação dos pensadores. E é por isso que todo pensador é um sofredor imortal, por estar sendo lapidado pelas aparências, que foi preciso e necessário existir, feitas pela dona do pensamento e da imaginação através de suas ferramentas, para a lapidação de suas ferramentas. E hoje todos passando a se conhecer, e por se conhecerem deixarão de assim ser, porque passaram a se conhecer, porque estão na fase do desenvolvimento do raciocínio. Por o raciocínio ser o ponto vital da vida eterna, por ser um habitante do mundo racional, que se extinguiu em cima do início da terra e da água e se materializou em forma de máquina do raciocínio. Assim sendo desenvolvido, o desenvolvimento vai desmaterializando e voltando ao seu estado normal e natural de ser, entrando na sua forma corpórea de massa cósmica,
pura, limpa e perfeita, voltando para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e terminando na Terra a classe do animal racional. Então, pessoal, ficou faltando uma coisinha que eu ia falar, mas deixo para depois, para outros vídeos. Outros vídeos, tem tanto vídeo para fazer, e daí cada assunto ele é extraído aqui dos livros do Universo em Desencanto. Tenha um bom final de semana para todos. Se gostou, dê um like, compartilhe. E vou pedir de novo para as pessoas que são estudantes de cultura racional que vê esse canal, prestigiem essa propaganda, prestigiem o que foi proposto aqui no começo. Nós temos que colaborar com o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nós temos que fazer a propaganda. Então, se a pessoa ela assistir o vídeo, se ela dá o like, se ela compartilhar, ela também está colaborando. Não é comigo, não. A pessoa está colaborando com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E nós temos assistência do mundo racional, nós temos com quem contar, por isso que há pessoas que estão estudando cultura racional, não existe problemas na vida da pessoa. Todos os problemas são resolvidos. Todo sofrimento ele é dissipado. Sofrimento é sinal de que a pessoa está implorando para o Deus. E esse Deus não está respondendo por quê? Se ela está sofrendo, Deus dela não está respondendo por quê? Porque ela precisa de se conhecer, conhecer porque ela é assim. Então, até mais, pessoal. Obrigada. Até mais.